aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe o Dr. Romero, a gente conversar um pouco sobre a atuação do serviço público e sobre o serviço lá de cães, né? Perfeito, cães de detecção. Deixar ele se apresentar. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? O podcast aí do André Bucão, agradeço o convite que ele me fez aqui para a gente conversar um pouco sobre o trabalho que o Ministério da Agricultura desenvolve, né? Meu nome é Romero Teixeira, né? Eu sou médico veterinário formado pela Universidade de Brasília, colega de turma, nosso querido André Bucão. Isso não cabe a gente mencionar agora, mas estou aí há 18 anos, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. E há 8 anos, né, a gente criou o Programa de Uso de Cães de Detecção de Odorantes, né, dentro do Ministério da Agricultura, e até então estou à frente desse programa. E assim, mais para a gente começar a dar uma pincelada assim, a gente sabe, assim, para veterinários são poucos os concursos específicos dentro dessas áreas, né? E como é que é o trabalho lá dentro antes de você assumir essa questão dos cães lá? Os cães. Então, assim, o Ministério da Agricultura no Brasil, né, gerencia toda a política de incentivo, fiscalização, fomento, né, tanto da área agrícola quanto da área pecuária, né? Então nós temos espelhos, né, voltados da área agronômica para a área veterinária. Então assim, o veterinário gerencia toda a questão da cadeia animal, da produção dos alimentos, né, do uso dos medicamentos veterinários, isso dentro do Ministério da Agricultura, né? E obviamente existem os espelhos nos estados, né, que as secretarias de agricultura ou as agências de defesa agropecuária também refletem, né, são espelhos do Ministério da Agricultura. Então, em nível federal, toda essa parte de saúde animal, o uso de medicamentos veterinários, a fiscalização de associação de criadores, material genético, de produtos de origem animal, produtos e subprodutos, né? Todos, creio eu, conhecem o selinho, né, do Serviço de Inspeção Federal, que é um selo de mais de 105 anos, salvo engano, e é do Ministério da Agricultura, né, e são nossos colegas médicos veterinários, né, auditores fiscais que atuam dentro dessas indústrias, né. O bem-estar animal também é gerenciado, né? A produção orgânica, no caso produtos orgânicos, seja ele de origem animal ou vegetal. Então, assim, tudo aquilo que você imagina que o serviço veterinário possa oferecer para a humanidade, de certa forma o Ministério da Agricultura tem atividades de gestão, né, de políticas públicas e também de fiscalização. A parte de liberação de medicamentos. Medicamentos, perfeito, importação e exportação de produtos. Tudo fica a cargo do Ministério. O Ministério da Agricultura, né, via de regra, questões relativas à exportação e importação, autorização de uso de produtos, né, coisas abrangentes, que abrangem, né, o Brasil e relações com outros países, né. O Ministério da Agricultura sempre está na parte de gestão, fiscalização, normatização, né? É muito importante falar também. A fiscalização de entradas também, quando a pessoa viaja, vem com queijo, com esse negócio, também fica a cargo do Ministério no aeroporto. Exatamente. Então, toda a parte fronteiriça, né? E, fronteira terrestre, marítima ou aérea, no caso de aeroportos, né? Toda a regulação, né, de entrada de produtos de interesse agropecuário, aí, como eu digo, vamos expandir também para a parte vegetal, né, a cargo do Ministério da Agricultura, né. Aí tem braços do Ministério da Agricultura que atuam nesses pontos, que chama Vigilância Agropecuária Internacional, mas é o Ministério da Agricultura nesses locais onde a gente falou. Que vai verificar a rotulagem. Perfeito. Aquela coisa toda para poder garantir a segurança. Nossa, aqui dentro. Perfeito. Então, uma premissa básica é exatamente essa, né, que você disse, né, citando alguns números aí só para enriquecer essa parte que a gente também fala, até para passar para a população da importância do nosso trabalho, né? Você vê, nos últimos anos aí a gente teve um crescimento do produto interno bruto voltado para a agropecuária, onde o ano passado o produto interno bruto foi para 26,4%, onde o maior índice que a gente tinha, o produto interno bruto para agronegócio, né, para agropecuária, foi em 2004.
Então, você vê, 17 anos antes é que a gente foi atingir um patamar tão grande para isso. Então, a proteção no tocante a isso que você falou aí é quase que uma questão de soberania nacional. Se você for pensar que 1/4 do produto interno bruto, né, vem do agronegócio, então se a gente tiver qualquer impacto, né, nessa cadeia produtiva, seja ela de pragas exóticas ou doenças exóticas, vai ter um reflexo a curto, médio e longo prazo em toda a economia nacional. Então, daí a importância do trabalho do Ministério da Agricultura. Porque assim, eu toquei nesse assunto exatamente porque assim, a gente vê naqueles programas de Discovery Aviário, Perfeito. Que o povo barra a entrada de queijo, não sei o que, o povo fica bravo. Mas é exatamente porque eles não têm esse conhecimento, né, desse risco biológico Perfeito. que a gente tem nessa entrada desses alimentos, essas coisas, né? Porque, como você falou, é 1/4, né? 26,4%. Então, assim, cara, uma praga ou alguma coisa que entra ali lasca Exatamente. uma grande parte da economia. A gente está falando aí de quase produto interno bruto total de quase 9 trilhões de reais. Então, se você for tirar 1/4 disso aí, né, para dizer que é voltado para o agronegócio, ou as pessoas com ocupação, né, que são aquelas pessoas com idade economicamente ativa, enfim, o agronegócio representa em torno de 120 milhões de pessoas que estão com essa idade, sendo que em torno de 90 milhões tem a ocupação, né, de acordo com os parâmetros do IBGE, 19,6% a 20,7% dessas pessoas com ocupação tem alguma ligação com o agronegócio, né? Então, se você for começar a puxar números, né? E isso são números, a gente sempre está com isso em mãos, né? Em virtude de que da importância do agronegócio. Então, se você começar a pensar que 20%, arredondando, da população que tenha, né, a ocupação é ligada ao agronegócio, qualquer impacto nisso aí é absurdo. E o pessoal não tem essa noção, né? Não. Quando a gente fala. Então, a maioria das palestras que a gente apresenta, eu acabo conversando mais sobre a questão econômica em si, da importância, né, do que propriamente dito o trabalho de ponta que eu venho executando. Porque realmente não se tem essa noção da importância não só do agronegócio, como da própria fiscalização do Ministério. Exatamente. Porque acaba que o Ministério acaba atuando como uma grande parte de proteção econômica também, já que fiscaliza essa parte toda, né? Perfeito. Então, a importância que o Ministério da Agricultura tem é muito grande nesses casos. Essa é uma das missões que a gente tem, né, de divulgação em fóruns como a gente tem, como esse, né, que tem um alcance maior, né? Então a gente sempre faz questão de pautar a população exatamente disso que você vem dizendo, em virtude até do desconhecimento, né, daquelas políticas públicas de Estado para a defesa da agropecuária brasileira, que tem tudo a ver com a economia nacional, enfim, geração de emprego, renda, distribuição de renda, educação, saúde, se você for expandir, seria uma coisa só. Eu brinco, né, que o agro não parou nunca, né? Não parou, inclusive por questões da pandemia que teve essa expansão aí no 2020, 2021, né? Esse ano, no primeiro e segundo trimestre, a gente teve um pouquinho de retração, mas já era previsto devido a 2 anos de muito avanço, né, do produto interno bruto. Começa a tudo voltar mais para a qualidade, e você consegue ter a economia está se acomodando, exato. E aí lá no Ministério você entrou como fiscal. Isso, na época o nome do cargo era Fiscal Federal Agropecuário, né? 2014, salvo engano, alterou o nome da carreira, né? E desde 2004, né, eu atuo no Ministério da Agricultura, já passei por áreas da inspeção também, né, que seria o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a parte de melhoramento genético, né, provas zootécnicas, fiscalização de associação de criadores, né, e a própria vigilância agropecuária internacional, né, e nesses últimos 8 anos, né, eu estou à frente desse programa de cães aí, de serviço. E falando um pouquinho desse programa, o que é esse programa? Então, assim, a ferramenta, né,
com todos os aspectos éticos e profissionais ressalvados aí, porque é um animal, né, senciente, inclusive. A ferramenta cão de detecção, poxa, já é usado no mundo aí para diversos ramos, né, principalmente policiais, né, onde o pessoal mais tem conhecimento. Há relatos aí de que mais de 100, 120 anos, né. O cão, como uma ferramenta para o ser humano, tem inúmeros trabalhos científicos que datam aí até de antes de Cristo, né? Então, assim, como histórico, o cão, além de ser um animal doméstico, ele também é um parceiro do ser humano, né, para muitas funções, né? Então, assim, no caso, trazendo aqui para produtos de interesse agropecuário, né, no mundo a gente já tem relatos aí de que esse programa começou em alguns países da América do Norte e da Europa há em torno de 60, 70 anos atrás. Então, o que nada mais é do que você utilizar o cão como um detector de odorantes, né? Treiná-los para os produtos-alvo, que no caso do Ministério da Agricultura são produtos de interesse agropecuário, e utilizá-lo para otimizar o seu trabalho, né? Tanto em tempo, quanto em mobilidade, quanto em custo, né? E em eficiência, né, fazendo com que a gente possa, no menor tempo, num custo menor, recuperar mais itens de interesse agropecuário de acordo com a política do órgão, né? A política que eu quero dizer de acordo com o regramento de cada um desses produtos ou com o local de aplicação do cão. Então, visto isso, lá em 2012, alguns colegas começaram a estudar isso, né, no Ministério da Agricultura, e em 2014 a gente oficializou esse programa, né, onde no finalzinho de 2014, início de 2015, a gente adquiriu o nosso primeiro cão e fomos aprendendo, né? E aí eu cito aí instituições parceiras como o Exército Brasileiro, né, o Batalhão de Polícia do Exército aqui em Brasília, que nos recebeu para treinar com os médicos veterinários lá e os combatentes, né? A própria Receita Federal do Brasil, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a própria PMDF agora, né, nesses últimos anos a gente tem uma conversa legal. Então, assim, a gente não inventou a roda, né? Nós pegamos experiências, expertise, né, desses órgãos que eu mencionei aqui, fomos adaptando a nossa realidade de trabalho e trouxemos a ferramenta para o Ministério da Agricultura, né, num primeiro momento para trabalhar nos portos, aeroportos e postos de fronteira, né, como você mencionou anteriormente, mas agora a gente já está visualizando outras aplicações dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, né, em prol da defesa agropecuária propriamente dita, né, facilitando aí o nosso trabalho de fiscalização. E aí esse trabalho é feito semelhante aos cães de detecção de drogas, coisa? Via de regra, o treinamento, a nossa doutrina foi baseado a gente é primo, vamos dizer assim, dos colegas da Receita Federal do Brasil, né? Onde portas abertas, a gente sempre tem com eles aí no tocante a cães, né? Então, assim, a nossa doutrina é muito parecida com a doutrina deles, né? Obviamente, o que muda é o produto-alvo. Então, o treinamento em si, né, dos odorantes, da incorporação dos odorantes para a detecção dos cães, né, é muito semelhante ao de entorpecentes, né, drogas ilícitas aí. Então, a doutrina basicamente é muito parecida. Aí a questão do reforço positivo, as brincadeiras e tal, é o mesmo padrão. E o animal também, né, em termos de raça, de comportamento, né, de compleição física, é bem semelhante ao... A seleção é feita semelhante... O que a gente teve? O Ricardo Texel, do Vale dos Carcarás, e teve o Major Reis, do BP Cães também. Então, a seleção também é feita no mesmo esquema? De filhote? Dependendo do órgão, assim, no caso da PMDF, né, o Major Reis falou para vocês, eles têm lá um canil que pode servir de maternidade. O Textor comentou que da Polícia Civil os cães foram comprados prontos. Perfeito, então é o que eu ia falar das duas situações, né, dentro da PMDF, dentro da própria Polícia Federal também, se você tiver a oportunidade de conversar com os colegas, são excelentes também, eles têm a maternidade dentro do canil deles, então eles conseguem, através de acasalamento dirigido, né, as matrizes, enfim, trazer filhotes que possam vir a agregar, né, aquelas características de comportamento e físicas e de raça, enfim, interessantes para o trabalho de faro, e retirar, selecionar, aliás, esses animais para compor o plantel, né? Já o Ministério da Agricultura, a gente não dispõe ainda, né, de uma instalação física que comporte uma maternidade, né, para que a gente possa ter matrizes e gerar descendentes para poder selecionar. Mas isso é uma ideia
para o futuro. É porque no Brasil, se a gente for pensar que assim, a nossa história aí já com cães, né, dentro da literatura brasileira que a gente visualizou tem em torno de 60 anos também, 50, 60 anos, a gente ainda não, eu posso te afirmar que é difícil você comprar um cão com algumas características que alguns órgãos têm, né, ou que a gente espera num cão de serviço, né? Então você se resume a alguns poucos criadores no Brasil, né, com algumas raças em específico, para poder ter aquele animal que você espera dentro do seu, né, do seu efetivo de trabalho. Então talvez uma maternidade para você poder dirigir os seus cruzamentos, enfim, possa se mostrar viável, né? Mas como a gente nós não idealizamos isso no programa nosso, e nós não temos esse espaço físico, né? Já tem 8 anos o programa. Isso, é tudo através de licitação. Por mais que já seja um bom período, ainda é um programa... Isso, em implantação, né? Exatamente. Você vê os órgãos aí, os outros órgãos que eu citei aqui, tem canis há mais de 30, 40 anos, então não tem como a gente ainda, né, se espelhar neles no tocante à evolução, mas o que a gente pôde pegar da expertise deles foram os atalhos, né? Ó, vai por aqui, não vai por ali, porque... quer queira ou não, todo novo programa dentro do Estado, a gente, né, esbarra em algumas questões orçamentárias, de gerenciais comuns, né, normais, né, de qualquer órgão. E aí a gente, ainda, nós não visualizamos a possibilidade de ter o canil maternidade, né? A gente adquire cães por meio de licitação, né, onde a gente estipula regras, né, para comprar o produto, vamos dizer assim, seleção, enfim, e aí incorpora ele ao plantel. Porque, como você falou, né, a PRF, a Polícia Federal, tem o canil maternidade, ou a PRF ainda não? A PRF, eles inauguraram o canil ano passado, né, em dezembro do ano passado, salvo engano. Até onde eu sei, eles não ainda incorporaram essa ideia da maternidade, mas a PF, o canil da PF é dos anos 80, salvo engano, exato. Então, mas lá eles já têm isso, né, eles já têm as matrizes, animais. Você tendo o crescimento desse tipo de serviço nos órgãos públicos, você começa também a poder ter um intercâmbio entre essas matrizes. Essa é uma ideia que a gente começou, exatamente. Você consegue ter uma seleção desses animais bem mais variada. Perfeito. E a bandeira que a gente carrega no braço aqui é a mesma, né? Então, exatamente essa ideia que você tem é uma ideia que a gente já tá bem inicial ainda, né? Óbvio que tem burocracias envolvidas nisso aí, mas é um pensamento que a gente tem. Que é algo também que traria uma redução de custo, né? Redução de custo, exatamente. Porque você tem várias possibilidades de matriz, você tem várias possibilidades de animais. Mas ainda assim esbarra porque o animal é um patrimônio, né? Um bem, né? Um semovente, que é a característica a qualificação dele. Então, cada órgão, por mais que a bandeira seja a mesma, né? Tem a sua... Sim, mas é uma ideia. Não, assim, pensando aqui, porque você pode criar um programa de intercâmbio entre essas... Seleção e tudo. E, obviamente, uma ninhada inteira não são todos os animais que vão ser aptos. Perfeito. Sempre tem, mesmo com um acasalamento direcionado, é óbvio, isso aí é da pressão de seleção que você impõe, né? Você tem um percentual máximo de aceite, enfim. Então, e aí o serviço de vocês lá é basicamente essa fiscalização de que produtos? Então, como o Centro Nacional de Cães de Detecção, que é o nome da nossa caixinha, né, dentro do Ministério da Agricultura, é ligado a um departamento que chamam Departamento de Serviços Técnicos. Que esse departamento tem outros serviços que atendem a toda a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Então, assim, há uma coordenação de laboratórios, né, uma coordenação de produtos orgânicos, né, uma coordenação de emergências sanitárias, a coordenação do Vigiagro, como eu lhe falei, o Centro Nacional de Cães de Detecção, né? Então, são núcleos administrativos, organizacionais, que atendem a toda a Secretaria. Então, hoje, nós temos um foco de implantação dos cães mais forte para atender ao Vigiagro, que são essas, que é o órgão dentro do Ministério da Agricultura, né, que atendem aos portos, aeroportos e postos de fronteira. Mas a gente já apoiou em missões outras fora de Brasília e dos grandes centros, o departamento, por exemplo, de sanidade vegetal.
né? Então, sei lá no norte aqui do Brasil, a gente tem uma praga chamada mosca das frutas ou mosca da carambola, que ela é restrita em uma área geográfica do país, né? Lá no norte, e alguns tipos de frutas ou produtos vegetais não podem, aliás, sair dos estados do norte. Aí cito aqui Roraima, que foi onde a gente fez uma missão lá especial. A gente levou um cachorro para buscar na bagagem dos passageiros que estavam embarcando em voos, né, que iriam sair do estado, né, e na rodoviária, que também ia sair do estado, produtos agropecuários mais voltados à parte de vegetais, né, que poderiam carregar essa praga, né, que ela não existe no resto do país. Então, esse é um exemplo de atendimento, por exemplo, interno. Né? A questão dos portos, aeroportos e postos de fronteira é um atendimento já externo, vamos colocar assim, onde a gente impede, né, que produtos que venham de outros países, né, que possam vir a ser aqueles veículos, né, de pragas ou doenças, e a gente impede deles entrarem no Brasil. Então, a gente usa o cão basicamente para quê? Recuperar um item que o regramento, que é o normativo brasileiro, diz como proibido ou controlado, leva até a bancada de inspeção, né? E lá o colega auditor fiscal vai dar o destino. Esse é o produto A que veio do país B. De acordo com o regramento, olha, infelizmente não pode entrar, destruição, né? Ou é o produto C que veio do país D. Não, esse produto está dentro do regramento, ele entra, enfim. Então, basicamente, o cão é para trazer para a inspeção, né, do servidor do Ministério o produto de interesse agropecuário para ser confrontado com o normativo que a gente tem. Então, esses cães, eles são treinados para identificar essas pragas ou eles são treinados para identificar o produto? Isso, os produtos. Mas, não obstante o que você falou, nós estamos com um programa com a Embrapa Florestas, né, lá do Paraná, onde mais para frente a gente vai ter algum desdobramento para tentar identificar o odorante por exemplo, tem uma praga chamada besouro chinês, que é exótica aqui no Brasil, pode gerar inúmeros prejuízos aí a parte de floresta, enfim, madeira. E aí a gente vai trabalhar com a Embrapa para verificar a identificação do odorante aí da praga, ou do exoesqueleto, ou da massa de ovos, ou do próprio besouro vivo, né, ou do cadáver, vamos dizer assim, dele, né? Então, é um programa que a gente ainda vai fazer, mas não temos ainda aqui no Brasil isso. Mas lá fora, eu cito no Japão, nos Estados Unidos e tudo, eles já têm cães que podem detectar a praga propriamente dita, né? A doença, no caso animal, eu ainda não vi, mas aí você pode ver na literatura a questão do Covid, né? Por metabólitos, exato. Alguns testes e tudo. Isso, que o cão ele tem uma eficiência tal qual o exame de teste rápido, né? Então, assim, o negócio do cachorro é o seguinte, é você identificar o odorante, que é aquilo que vai gerar um sentimento no cão. Se você conseguir identificar e isolar bem feito isso, o cachorro detecta qualquer coisa, que aí o treinamento é o que manda. Quando o Major Reis esteve aqui, ele falou da questão do treino que eles fazem de odor específico. Perfeito. Então, você coloca aquele odor ali, o cão altamente treinado, ele vai atrás daquele odor específico. Dos Bloodhounds dele lá, né? Dos homicidados. Que eu estava contando que foi lá para caçar o Lázaro. Exatamente. Vamos você ver, a maior limitação hoje do uso dos cães de detecção é a mente humana, para você ter ideia. Então, o que eu estou falando hoje, daqui a uma semana já pode estar superado, enfim, em termos de coisa. Como eles são treinados pelo odor, né? Tirando aí toda a mística que a gente já conversei aqui com o Major Reis, que na verdade eles têm esse treinamento e até mesmo quando eles estão trabalhando, não é algo forçado. Você vê que eles estão extremamente satisfeitos. Para eles é uma brincadeira aquilo ali. Sempre. É por isso que dá certo. Então, o cão de serviço que a gente fala, nós estamos de serviço, ele está brincando o tempo inteiro, para ele é uma diversão. E a gente associa ou usa alguns instintos dele, impulsos, né, para fazer com que ele busque aquele odorante, né, sabendo que ele vai brincar. Então, o tempo inteiro eu vou brincar, ele está procurando. O gatilho da Exatamente, né? É excelente, é extremamente gratificante, né, se você for pensar e entender por que o animal está buscando ali, né, aspirando, farejando, né? É muito, muito legal.
E o treinamento é constante também. Constante. Sempre a manutenção, né? Para o cão, trabalho e treino é sempre a mesma coisa. Para nós, não, né? Porque o treino a gente usa para trazer o animal, vamos dizer assim, para o ânimo dele, né? Até para ele receber a recompensa dele, porque, por exemplo, pode ser que eu passe lá 3 voos, 4 voos, ou seja, 1.000 bagagens, 1.500 bagagens e não encontrar nada. Então, em tese, ele não brincou, porque ele não encontrou, ele não teve a recompensa. Exato. Então, assim, a gente usa o treinamento para exatamente complementar essas questões, né, relativas aí ao trabalho propriamente dito, aonde não necessariamente o cão vai encontrar, né? No caso de drogas, explosivos, enfim, o índice de recuperação é muito menor, graças a Deus, né, do que produtos de interesse agropecuário. Então é muito difícil também a gente fazer algum voo que o nosso cachorro não indica algumas bagagens, né, e por presença do produto de interesse agropecuário, até por todo esse desconhecimento que a gente conversou aqui. É porque, assim, a grande maioria do pessoal, quando vem e tudo, não tem essa ideia de que você precisa ter vai trazer um queijo, ele tem que estar rotulado, ele tem que ter a origem, ele tem que ter tudo certinho para evitar esse risco, né? E não é todo queijo também, não é de todo o país que pode vir. Então, assim, o que eu sempre oriento em todos os locais onde me pergunto, porque isso é uma lista dinâmica, né? Por questões agora, por exemplo, da peste suína, né? Que na China, por exemplo, estava dando, então, todos os voos que tinham alguma escala, que poderiam vir a ter passageiros oriundos daquele país, então mudou-se a regra, né, para ingresso de produtos de suínos, por exemplo, de alguns países ou de um continente, né, de 2 continentes, aliás. Então é bem dinâmico. Então o que eu sempre peço, ou quando me perguntam, eu falo, olha, o local mais indicado para você saber que pode ou não entrar, como, quando e por onde, site do Ministério da Agricultura, né, na área lá de viajantes ou de produtos do Vigiagro, né, como eu te falei, ou dos produtos que você quer trazer para o Brasil. Porque, como você falou, né, é bem dinâmico, né, porque eu posso ter alguma praga aqui que há 1, 2 semanas atrás eu não tinha. Perfeito. Então eu preciso readaptar. Exatamente. E como o intuito desse podcast, desse vídeo, é que esse vídeo se perpetue e seja disseminado, então a lista que eu, por exemplo, vier a te dizer hoje, amanhã já... Exatamente. Então a indicação é sempre essa. Antes da viagem, antes de sair do Brasil já olha, e antes de voltar também, porque pode ser que no seu, né, no tempo que você exatamente já alterou, né? E assim, a gente fala igual você tá falando, o queijo aí é rótulo e tal. Então assim, tem uma certa regra, né, e um certo porquê, né, da avaliação de risco que colocou aquele produto como proibido ou permitido, enfim. Então, como é dinâmico, os estudos são constantes, né, e as doenças, infelizmente, também, né, acabam aparecendo, né, tempos em tempos. Eu sempre recomendo, avalie, entre no site, a informação mais atualizada que você vai ter lá. E aí, como você está falando, esses cães são treinados para identificar os produtos, até porque também essa lista muda. Exatamente. Uma certa frequência, né? Isso. Então não tem como eu definir, vamos treinar ele só para isso aqui. Então, e temos uma dificuldade, se você for pensar na própria processo de formação do cão. Então, se eu apresentei ele o produto A, né, ensinei ele a indicar aquele produto A, para eu fazer com que ele não mais indique aquele produto, é muito mais difícil. Impossível é muito difícil também de falar, mas é muito mais difícil do que eu manter aquele produto lá. Então, como eu disse, a importância do cão para o Ministério da Cultura é o processo de triagem. Então eu consigo liberar pessoas, cargas, veículos, muito encomendas, exatamente, muito mais rápido. Porque aquela que não tem, que o cão não indica de forma alguma, vai embora, segue, né? E já aquela que vem a ter, aí é levado à bancada ou à área de inspeção para verificar se o produto está dentro do regramento ou não, né? E uma coisa importante da gente citar, a gente tem um cão que trabalha no Centro de Triagens de Encomendas Internacionais lá em Curitiba. Na verdade é uma região, é uma cidade dentro da grande Curitiba, né? Mas a gente acaba falando, onde há alguns anos atrás, há 1 ano e meio atrás, foi bem amplamente divulgada aquela questão das sementes misteriosamente entrando, né, de um país asiático aqui no Brasil, e o nosso cão foi responsável pela recuperação de inúmeras dessas sementes lá.
né? A gente, de imediato, a gente inseriu esses odorantes, né, no treinamento do cão, ele começou a encontrar e a gente botou ele em atividade, então a gente começou a recuperar muita semente, né, impedindo que esse tipo de material exótico chegasse no Brasil, né? O material de multiplicação vegetal tem um risco muito alto, né? O pessoal da agronomia aí, muito melhor do que eu saberia dizer, né? Mas então, eu estou dizendo um papel da importância do nosso cão e da mobilidade, ou seja, em questão de semanas, a gente incorporou esse odorante no cachorro e em questão de um mês, ele já estava começando a fazer apreensões lá. Esses cães, eles aprendem muito rápido também, né? Sim, o odor. Sim. Esquecer é mais difícil, mas aprender... Como eu te falei, eu não vou dizer que é impossível, mas é bem mais difícil você retirar dele... Ele está acostumado a receber a recompensa por aquele. Isso. Então você cortar isso... tem o processo de extinção. Isso, exatamente. Ensinar. Existe o processo de extinção daquele tipo de comportamento, né? Mas é um processo mais lento e tem que ser bem feito tecnicamente, né? Para você não prejudicar. E isso aí. A vantagem no caso desse de ser produto também é que mesmo que como não é algo muito específico, quando eu digo assim específico, é uma praga X que é daqui. Uhum. Então, como é o produto, também facilita um pouco, né? Porque pode ser qualquer um dos produtos. Pois é, mais ou menos, André. Se a gente for pensar, por que eu digo mais ou menos? Por exemplo, você sabe quantos tipos de fruta existe? Nem ideia. Então você começa a verificar a complexidade da coisa, né? E no caso, são frutas específicas que eles são treinados? Não. Então, aí é que está o nosso trabalho, né? A gente, dentro do quadro do Ministério da Agricultura, estamos falando de veterinários aqui, né? Mas a gente tem que privilegiar também a interdisciplinariedade da coisa, né? Nós temos químicos, né? E a gente são auditores fiscais também, e com algum estudo que a gente fez relevante a isso, a gente conseguiu ver, e aí eu vou te dar um exemplo, que alguns produtos têm odorantes que são comuns, né? Então eu vou dar um exemplo bobo para você, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, quantos tipos de cítricos a gente tem? Bastante, isso, bastante. Então, assim, eu não preciso de treinar o cachorro com todos os cítricos que existem no mundo, porque tem frutas cítricas que nem aqui no nosso continente não tem. Exatamente. Então, o que a gente faz? Através da literatura, né, e futuramente, talvez, com o uso dos nossos laboratórios federais, né, de defesa agropecuária, a gente vai conseguir agrupar alguns grupos de frutas, né, e aí para produtos de origem animal, a mesma coisa, né, para insumos pecuários, para medicamentos veterinários, para defensivos agrícolas, a mesma ideia, né? Então, por exemplo, a gente vai treinar, sei lá, um exemplo, da fruta A existem 100 espécies, né? Mas a gente viu que 5 amostras de subespécies diferentes já fazem com que o pico dos gases, né, no cromatógrafo vai fazer com que desperte o sentimento do cão para todas aqueles tipos daquela espécie. Então, esse é um trabalho científico, né? Então, o cão... O que a gente apresenta a ele, o material de referência, tem um estudo ali por trás, né? Até mesmo porque, dada essa variedade que eu lhe falei. Os queijos, por exemplo, né? Quantos tipos de queijo você acha que pode entrar no país, né? Ou que não podem? São muitos, né? Então, o que a gente usa? A gente usa da ciência para pegar amostras, né, de produtos, aí, ou de frutas, né, no caso, como eu estava exemplificando, que tem os odorantes que são comuns à maior parte do tipo do produto, né? Então, sei lá, produtos embutidos, de forma geral, né? Eu tenho 3 tipos de produtos que, se eu apresentar ao cão e ensinar ele a identificar, eu pego, sei lá, outros 150 tipos de produto, entende? Então, o mais importante para quem trabalha com cachorro não é nem treinar o cão propriamente dito, é ter um material de referência correto, adequado para o que você espera. Então assim, vocês lá têm uma equipe multidisciplinar muito integrada. Pela facilidade da gente ter outros profissionais, né, de outras áreas dentro do Ministério da Agricultura e ter os laboratórios federais de defesa agropecuária e aí isso também, essa equipe multidisciplinar também é extremamente favorável para o sucesso de tudo, hein? De tudo. O projeto, porque vocês conseguem ter esses odorantes mapeados. Isso. Então, outro exemplo importante, né, que tem a ver com isso. Há algumas formas de treinar o animal onde você mistura, entre aspas,
dois tipos de produtos com odorantes diferentes, né? Mas, por exemplo, se você... Como a gente trabalha com alimentos, né, o produto de interesse agropecuário, sempre saem as piadinhas, né? Se eu trouxer um embutido e botar junto com limão, aí o pessoal já pede, não, já virou tira-gosto. Mas o que eu quero dizer com isso é que dentro do nosso estudo para preparar o material de referência, a gente só coloca dois produtos próximos ou juntos no mesmo continente para apresentar o cão, se a gente tiver certeza que não vai haver interação química neles, entre eles, na verdade, que vão modificar o vapor de gases que vai sair ali. Então, como eu acabei de falar, você misturar o limão, né, um agente que a gente sabe que ele é utilizado amplamente né, para modificar o gosto ou para alterar algumas propriedades organolépticas de alimento, a gente misturar ele, por exemplo, com um embutido, a gente vai ter talvez um terceiro produto que se você treinar o cão para aquilo, talvez ele não pegue nem o limão e nem o embutido. Você me entendeu? Então você desperdiçou, vamos dizer assim, através da falta de conhecimento, né, o treino e não otimizou o trabalho daquele animal. Então tudo se baseia, porque assim, o treinar o cachorro para o odorante é um processo que a doutrina está bem massificada em alguns órgãos, né? Então a gente consegue um protocolo mais consistente. Agora, o preparo do material de referência é o mais complicado. É o mais complicado. Porque, como você falou, você tem um embutido, você tem uma fruta, você tem um produto lá que você tem uma variedade muito grande. Perfeito. E se você não tiver aquele odor muito bem definido também, você se perde. E você também se perde. Você fala, meu Deus, eu sou do Ministério da Agricultura, eu tenho que recuperar itens de interesse agropecuário. Quantos são? São incontáveis, exatamente. Então a gente traçou uma estratégia, né, técnica exatamente para com um número ideal de materiais de referência, a gente abranger o máximo possível de produtos de interesse agropecuário por associação, né? Igual eu te falei, eu vou treinar o cão para 5 tipos de cítrico, por exemplo, e vai pegar todos os 150, né? Um chute, né, da quantitativa. Até no caso desse, quando você treina eles, aí, curiosidade minha mesmo, você treina ele para esse odor do cítrico, e ele vai também receber o treino do embutido. Sim. Quando eu tenho, ainda que sejam os dois juntos, ele consegue perceber... Perfeito. Pequenas variações dos dois ali. Vou dar um exemplo assim que em todos os treinamentos que eu passei em alguns órgãos, todo mundo fala, né? Não sei se o Reis ou algum outro colega já falou aqui, mas é assim. Quando a gente chega na casa da avó da gente, a gente abre a porta, aí sente aquele cheiro daquela sopa que a gente gosta. Na nossa cabeça a gente fala, nossa, a vovó tá fazendo aquela sopa de carne que eu tanto adoro. Se fosse o cão no nosso mesmo lugar, ele ia abrir a porta, ia cheirar, ele ia falar, nossa, a vovó tá fazendo sopa de carne de segunda, com água não filtrada, ela não botou sal ainda, ela não descascou a cenoura, poxa, aquele alho que ela colocou tava passado, né? Ou seja, é muito específico, não é até difícil da gente falar isso, né? Porque o cão, além do formato do focinho, né? O bulbo olfatório dele é gigante, exato. Então é um animal que traz no seu hardware um software muito avançado e o hardware também para a detecção, né, de odorantes. Então, se falam vários números aí, né, de X vezes maior do que o ser humano. Eu acabo não usando porque cada autor fala em um número, né? São muitas vezes. De raça para raça, ele varia. Tem uma adaptação maior, uma adaptação Perfeito. E da conformação, dos ossos etimoidais, da questão do treinamento também do cão, enfim, é variável, mas o fato é que é muito maior do que o do ser humano, isso aí é inevitável. E aí por isso também meio que se padroniza um pouco as raças, porque aí você consegue ter um padrão melhor? Cara, a questão da raça é mais voltada ao seguinte, a tradição, conformação física, né, do animal, né, para desempenho de algumas atividades, esporte atlético, saúde, né, facilidade em conseguir a raça propriamente dita, né, e os padrões que já foram estabelecidos, né, lá atrás. Então você vê a tradição do cão. Hoje,
para mim, né, pessoa, e para muitos outros colegas que trabalham com cão, o pastor alemão é a raça mais versátil que a gente tem e já vem trabalhada há muito tempo, né? O pastor belga Malinois, o pastor holandês, Labrador Retriever, Beagle, Golden Retriever, né? E não quero Bloodhound, quero deixar outras raças de fora, mas são raças que a gente mais ouve, né? Aí a trabalhar. E algumas dessas raças também são raças que não trazem aquele medo na hora que você está... Isso é do indivíduo também, né? Passando. Não, vamos lá, desculpa. Não, assim, pro fiscalizado que você quer dizer. Tá, não, aí são raças que um você pastor não alemão, tem, né? Já impõe mais respeito. Por isso que eu falei do Golden, do Bloodhound, do Beagle, do Labrador. Mas são raças que já tem meio que estabelecido, são cães de serviço. O pessoal... serviço, e aí o povo não tem tanta resistência. Cara, eu vou dizer por experiência... Se a pessoa tem alguma coisa ali, ela vai dar indícios de que... Eu vou te falar alguns casos durante esses 8 anos que a gente está trabalhando. É o seguinte, dentro de uma ala de passageiros, por exemplo, nós temos dentro do Ministério da Agricultura pastor alemão, pastor belga Malinois, Golden Retriever, Labrador Retriever. Então, o dia que a gente está utilizando um animal específico, o pastor belga Malinois, são cães zero agressividade, né? Os cães de detecção, ainda mais junto das pessoas, zero. Né, zero mesmo, faz parte do processo seletivo, né, e durante o processo educacional dele, se ele demonstra alguma dessas características, ele é de pronto eliminado, né, mas a aparência... Ele tem um contato com o público direto, ele vai farejar a bolsa próximo da senhora, da criança, enfim, né, então é um contato direto. Então, como eu falei, agressividade zero, né, e o controle de nossa parte altíssimo, né, pelo condicionamento do animal, enfim, mas o dia que a gente está utilizando um pastor Malinois dentro de uma ala de passageiro, fazendo uma fiscalização, é muito diferente no dia que a gente está usando uma Golden, que a gente tem, né, toda, né, a cara do animal, né, é diferente e tal. O processo de fiscalização, no final, em termos de eficiência, basicamente o mesmo, porque devido ao treinamento, padronização, os cães trabalham no mesmo nível, né? Mas a receptividade do fiscalizado é bem diferente. E isso acaba derrubando um pouco uma barreira para nós. Onde a receptividade é maior, a gente acaba tendo um pouquinho melhor de eficiência, porque aí há uma cooperação, né, um pouquinho maior. Mas a gente também, se você falou em raça, a gente também não pode botar uma raça tipo Golden Retriever para fazer um faro dentro de uma, de uma fronteira terrestre, 40 e poucos graus, né? Então, fisiologicamente, apesar do animal estar condicionado a fazer o faro, enfim, mas fisiologicamente a raça dela não a favorece para aquele tipo de serviço, né? Então, por isso que a gente lança, dentro do Ministério da Agricultura, né, a gente lança a mão de indivíduos de raças, dessas raças que eu mencionei, para aplicações diferentes, exatamente, né? A eficiência e a eficácia, no final, se a gente trabalhar dessa maneira que eu falei, né, a raça certa no local certo, acaba sendo a mesma, né? Mas, dentro da dificuldade que a gente falou lá no início da conversa, de obter indivíduos, né, mesmo de algumas raças específicas, indivíduos caninos, de alta performance, né, para a gente treinar, então a gente acaba lançando mão, às vezes, de animais sem raça definida, mas que têm características comportamentais e físicas das quais a gente pode trabalhar para chegar no resultado final. Então, essa seleção acaba que ela é mais por capacidade de trabalho do que por raça em si. Perfeito. No Brasil. Sim. Sim, diante de toda essa dificuldade que a gente falou, mas claro que, como são mais trabalhados cães da raça, pastor alemão, pastor belga Malinois, o próprio Labrador, às vezes um Golden, então acaba que os indivíduos que a gente seleciona acabam estando dentro dessas raças. Porque também acaba também meio que geneticamente acaba você tendo criadores isso que segue, exatamente. Né? Então é isso que a gente fala no indivíduo, mas acaba que a gente recai em indivíduos dessas raças, né, que a gente mencionou aqui. E a gente comentou muito aqui a respeito de produtos de alimento, né, embutido, mas também
defensores agrícolas, tudo, eles também são treinados. Isso, aí é que tá. São programas também especiais, né? Vamos colocar dessa maneira, são programas especiais dentro do Ministério da Agricultura. Como a gente falou que nós temos 8 anos ainda de projeto, né? O projeto K9 dentro do Ministério tem apenas 8 anos, frente aos outros órgãos, a gente ainda é um bebê, né, em termos de idade, né? Então, outra frente de trabalho nossa é o apoio, né, à área do Ministério da Agricultura que faz esse tipo de fiscalização, né? Onde a gente ainda está tendo um trabalho, né, começando um trabalho, como eu te falei, a gente tem um suporte muito grande da área de laboratório, colegas especialistas aí. Começando a ser preparados. Na verdade, a gente está começando a preparar, como eu falei para vocês, o mais importante é o material de referência. Então a gente tem que saber, a gente quer pegar o agrotóxico A, B, C ou D, isso dá para treinar o cachorro? Eu consigo com o composto orgânico volátil, isso vai ser tóxico ao cachorro? Não vai? Né? Ele pode... Acaba que é uma análise muito mais minuciosa do que só o produto. Com certeza. Com certeza, porque por conta desses riscos de intoxicação, de tudo que você imaginar, ou da forma de embalagem do produto, da apresentação, da manipulação química, do composto ativo, ou do odorante que aquele defensivo A, B ou C vai exalar, vamos dizer assim, vai volatilizar, esse é o termo correto. Né? Então, assim, a pesquisa é sempre lá atrás, no material de referência. Se a gente conseguiu isolar e for a parte do treinamento, como eu já lhe disse, a doutrina já tem. Né? E acaba que esses cães, eles têm que, o treinamento deles acaba sendo mais complexo por conta desses odores que são mais diferenciados do que um cão de detecção de droga, um cão de detecção de arma, que são odores já meio que padronizados. Mais ou menos, também sem entrar na seara dos colegas dos outros órgãos, mas né? Acaba que são uma variedade maior de produtos. A variedade acaba sendo maior, mas se você pensar, por exemplo, em drogas sintéticas, que todo dia sai uma droga diferenciada, né? A questão de explosivos, né? A manipulação química é evolução constante. Então, em breve vão aparecendo novos, né, produtos aí que os cães também têm que identificar. Próprias drogas de origem vegetal. A todo momento sai uma mistura, uma variedade, enfim. Então, assim, a dificuldade, eu não vou dizer que é maior, que é menor, mas há uma dificuldade. Então, com os cães das outras forças, né, tem esses exemplos que eu citei. Mas essa pesquisa dos odorantes acaba sendo mais... Não querendo desmerecer, mas acaba que você tem que detalhar melhor aquilo que você quer. Sim. No caso do o resultado, desse... Perfeito. O resultado é totalmente dependente do material de referência. Né? Se eu apresentei o produto A para o cão, ele vai achar o produto A. Mas se eu não queria achar o produto A, já era, ele vai achar o produto A. Então, o defensivo A e um produto qualquer comum B, se eu treinei errado, ele vai achar o tal do B e vai passar os defensivos. Exato. Então, por isso que eu repito. O mais importante no processo de trabalho com os cães, né, dentro da nossa visão do Ministério da Agricultura e da ótica, e óbvio, os outros colegas até comungam disso aí, é o estabelecimento dos materiais de referência, que é aquilo que você vai apresentar ao cão para que lá na frente ele encontre. Se você acerta isso aqui, né, até o animal em si pode não ser um indivíduo de alta performance, ou o treinamento pode ter sido em algum momento não um treinamento de alta performance, mas ele vai encontrar aquilo que você estabeleceu ali. Né? Agora, se você estabeleceu aqui uma coisa que não é a que você precisa lá na frente, você pode ter o melhor cachorro do mundo, o melhor treinamento do mundo, você não vai encontrar o que você quer. Definir direitinho o que você quer. Perfeito. O que você quer. Se você não define o que você quer, você não define o que você vai achar. E aí, nesse caso, o apoio do laboratório para vocês é extremamente importante, né? A gente tem sorte, né, de ser um órgão interdisciplinar, né, e ter essa estrutura aí dos laboratórios e o apoio do pessoal, né? Apesar de estarem sobrecarregados, em virtude da dimensão agropecuária que a gente falou do Brasil, mas como é um programa também de importância, né, e relevância para a defesa agropecuária, a gente sempre tem espaço, né, com eles lá. E a tendência também é ir aprimorando, né, ao longo do tempo. Sim, claro. Porque vocês têm quantos cães lá? Hoje, em operação no Brasil, nós temos 5 ainda. 2 vão ser direcionados ao aeroporto do Galeão, Internacional do Galeão. Um aeroporto internacional de Guarulhos. Temos o Léo,
aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, exato, que é um Labrador Retriever, né? E temos esse cão, o Thor, que é um Labrador Retriever também, que trabalha no Aeroporto Internacional de Curitiba. Na verdade, o foco primário dele é o Centro de Triagem de Encomenda Internacional. Então, eu até mencionei a parte, né? Esse centro ele recebe em torno de 200 a 400 mil itens por dia, né? E todas aquelas encomendas que a gente compra naqueles sites... Da Shopee. Isso, esses sites do outro continente, né? Que giram aí de um tamanho de um envelope até em torno de 2,5 kg, 3 kg, chegam por esse centro internacional. Então, todos os órgãos alfandegários e aduaneiros trabalham lá. Então, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, Exército, Polícia Federal, Receita Federal, eles têm um pontinho lá onde o Ministério e a Receita têm cães lá, lotados lá, que no caso nosso é o Thor, né, recuperando itens de interesse agropecuário. Né? O Léo atua aqui no aeroporto de Brasília e provavelmente a gente vai enviar ao Galeão a Meg, que é uma Golden Retriever, a Vamp, que é uma pastora belga Malinois, e para o aeroporto de Guarulhos vai a Frida, que é uma pastora belga Malinois. Nós estamos com os 3 outros cães em fase de início de treinamento. Foi selecionado agora, a gente vai começar a treinar. A Secretaria de Defesa Agropecuária ainda não decidiu o destino desses cães, né? Mas o protocolo de treinamento segue tudo isso que a gente conversou aqui. No caso, vocês aqui são um centro de treinamento para treinamento e triagem para onde que eles vão. Perfeito. Vamos lá. A nossa missão institucional é selecionar o cão, treinar o cão, selecionar o operador, né? O servidor, treinar o servidor, formar a equipe K9. Esse binômio é fixo ou não? Então, no Brasil, né, assim, pelo menos na realidade do Ministério da Agricultura, vamos falar diferente, a gente tem um quadro de servidores um pouco reduzido. Então, assim, a gente tem que lançar mão de alguns artifícios técnicos que não estão tão previstos assim na literatura, quanto à questão do binômio, né? O operador com o seu cão. Porque né? Quando o Textor esteve aqui, exatamente a gente estava comentando que no caso da Polícia Civil você não tem esse binômio fixo. No caso da PM, como você já tem um efetivo maior e tudo, você tem esse binômio fixo. Isso. No Ministério da Agricultura, infelizmente, pela questão da quantitativa de servidores, né? Então, assim, igual você vê nos filmes aí, né, norte-americanos, onde o policial lá, ele tem a sua viatura, o seu cachorro, ele vai para casa, ele convive com a família, ele convive com o policial, ao passo que ele botou o colete, entrou na viatura, ligou a sirene, está numa ocorrência, ele já liga. Né? Então, esse é o modelo que a gente vê na literatura com uma eficiência, né, em virtude da quantidade de trabalhos, né, melhor. Não implica que esse modelo que você citou de exemplo que a gente está adotando, ele tem uma eficiência ruim. Ele talvez não tenha a mesma eficiência, mas o cão bem treinado, o operador bem treinado vai recuperar itens. Na verdade, independente se o binômio é fixo ou não, o que pesa mais é o próprio treinamento do animal. Perfeito. O animal em si, seleção do animal e treinamento do animal, né? E seleção do operador e treinamento do operador. Então, se a gente consegue um cão de alta performance, que seja bem treinado, e um operador motivado e bem treinado, se esse operador for A, ou B, ou C, ou D, ele vai atrapalhar menos possível o cachorro, que vai sentir menos possível quem está segurando a ponta da guia e vai recuperar o maior número de itens que ele conseguir, né, cheirar, né, ou farejar. E o sucesso do trabalho de vocês até agora tem sido bom? Olha, em termos de números, né, é uma outra questão também que é diferente, né? Os colegas aí, o próprio pessoal das polícias perguntam, quantos quilos vocês apreenderam? É difícil a gente falar em quantidade apreendida, virtude do que a gente já conversou aqui. Existem produtos que são permitidos de entrar, só que o cão ele tem que identificar, trazer o produto para a bancada, para o colega do Ministério da Agricultura verificar, olha, atendeu, entra no Brasil, não atendeu, é apreendido. Mas assim, diferente do que você vai ver, por exemplo, o cão indicou, sei lá, 1 quilo de cocaína pura. Aquilo tem um valor agregado e um malefício direto à sociedade, que de você ver, você já imagina. Ao passo que você apreender 1 quilo de carne suína crua, vindo de um país, de um continente onde
tem doenças o impacto exóticas. econômico pode ser muito maior. É muito maior, né? Não é que pode ser, é muito maior, né? Só que, para que esse impacto venha a realmente chegar à vista da população, tem um desdobramento. Aquela carne, ela tem que ter entrada, ela tem que sair, tem que ser, sei lá, ela tem que chegar até um local próximo de alguma granja, enfim. Tem a etiologia. Diferente da droga que diretamente vai trazer o malefício direto. Direto, exatamente. No caso desses produtos de origem animal, ele vai ter que chegar num ponto específico onde ele possa promover Mas esse risco, quem está disposto a aceitar? Né? Esse é o problema maior da situação. Então, por isso que eu te falei que a lista de produtos ela é mutável, né? Ela é adaptável em virtude das questões epidemiológicas do mundo, exatamente por isso. Então, a questão do suíno, esse exemplo que eu dei aqui agora. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo disso aí. E a cadeia suína está ligada intimamente, por exemplo, à produção de soja, de milho, né? Que tem os cooperados, tem cidades inteiras que só trabalham em virtude de um frigorífico, por exemplo, de granjas de suíno. Então, se você começar a expandir, a gente volta lá atrás nos 26,4% do produto interno bruto. Se é um vacilo ali, alguma coisa que entra, eu acho que a diferença básica é que, como a gente está falando desse desdobramento todo, exatamente, é que muito provavelmente isso vai refletir não agora, mas daqui a um ano. Perfeito, é exatamente isso. Então, o nosso trabalho não diz respeito a quilos apreendidos, se diz respeito a nível de garantia de fiscalização, ou pressão de fiscalização, né? Então, um exemplo bobo, né? Assim, você tem 100 passageiros entrando de um continente onde tem uma doença exótica que não tem aqui no Brasil, né? Se desses 100 passageiros você conseguir fiscalizar bem fiscalizado os 100, você tem um nível de garantia altíssimo, né? Mas, poxa, como que você vai fiscalizar os 100, por exemplo, sem impactar em toda a cadeia das conexões de avião, do tempo de avião em solo, do próprio passageiro, respeito a ele também, entende? Porque você pode abrir todas as bagagens, por exemplo, que é extremamente invasivo, mas para isso você vai levar muito tempo, né? Então você lança a mão da conjugação de alguns fatores que estatisticamente lhe asseguram isso aí. Então você já tem o perfil de seleção de um passageiro, por exemplo, o voo X ou Y, que é mais arriscado ou não, o uso do raio-X combinando com o uso do cão, né? Entende que isso é multifatorial, né? São, como eu posso dizer, são são, na verdade, camadas de fiscalização que a gente vai agregando para produzir no final uma pressão de fiscalização ou um índice de fiscalização, de segurança na fiscalização alto, né? Então é isso, o cão ele não veio para resolver o problema no caso do produto do Ministério da Agricultura, ele veio a se somar às outras ferramentas existentes, algumas invasivas, outras não, para aumentar o nível de segurança da nossa fiscalização, para exatamente garantir isso que a gente estava conversando aqui, que um produto, né, de origem vegetal, animal, que seja, algum subproduto, vindo de algum país, né, de uma origem, de algum que tenha uma praga, uma doença exótica, ele não possa entrar no Brasil, né, por mais que ele pese 100 gramas. Né? Se você for pensar em 100 gramas de semente infectada por um fungo que não existe, cara, tem semente que é do tamanho da esfera, da caneta esferográfica. Pô. Eu teve uma época em que eu cultivei planta carnívora. Cara, e a semente de uma flytrap básica, aquela tempo, cara, é tamanho do grão de areia. Pois então, aí veja o potencial. Aí você me fala, poxa, o seu cão prendeu 100 gramas. Amigo, mas são 100 gramas daquilo que poderia vir a ser... Areia, cara, 100 gramas, exatamente, semente pra caramba. Então não é quantidade, no nosso caso, é qualidade, né? Qualidade traduzida em o cão agregar a nossas camadas de fiscalização, né? E também permitir que o maior número de itens de interesse agropecuário seja levado até a bancada ou a inspeção de algum colega, para que seja verificado a legalidade ou não daquilo, o risco ou não daquilo. Quando a gente fala legalidade, obviamente que está ligado ao risco, né? O risco potencial daquilo ali. Então, na verdade, diferente de um cão de força policial e o cão da fiscalização, ele não vai... acusar itens que não pode.
Ele vai acusar Perfeito. um item que precisa ser verificado. Perfeito, excelente, exatamente isso. Né? E aí é essa verificação que vai definir se pode entrar ou não. Perfeito, exatamente isso. Isso agiliza bastante a fiscalização de vocês. É esse o ponto. Então, a pessoa que não tem algum item que seja passível desse tipo de conferência, ela está liberada, da parte do Ministério da Agricultura, né? Então, é basicamente isso, é aumentar a eficiência, o tocante a tempo, a eficácia também no tocante a itens recuperados, porque com o menor tempo a gente consegue fiscalizar mais pessoas, mais encomendas, mais veículos, aí expande, né? Mais cargas, né? Que a gente estava usando o modal aeroporto, mas... Ao meu ver, assim, também facilita muito, porque enquanto, no caso do aeroporto, enquanto os passageiros estão passando, o cão consegue ir ali meio que fiscalizando de forma informal, por assim dizer. Você não para... não vou dizer informal, mas assim, o fato do cão caminhar, né, entre os passageiros, como você colocou, faz parte de uma das nossas técnicas de detecção, quando eu digo informal, é porque para o passageiro, não parece que ele está sendo fiscalizado. Perfeito. E aí eu volto àquele exemplo da Golden, né, que enquanto está todo mundo admirando ela e tal, ela tá ali. Isso, no zíperzinho das bagagens, ou nas bolsas, enfim, ou nas cargas que sejam, nas encomendas, enquanto o pessoal, olha, os motoristas de trator, nossa, que cachorro bonito, ela tá lá, pô, ela é bonita, né, e e ela fazendo o trabalhinho dela. Um pouco o foco, desvia. Né? O cão, assim, pelo menos eu que sou suspeito para dizer isso, né, dentro do Ministério, mas para mim, mudou um pouco com quem que eu já conheci, que conhecia os serviços do mapa, né? O animal por si só ele traz, né, essa empatia da pessoa e tal. E ninguém, e aí se você for expandir para a população, ninguém gosta de ser fiscalizado. Né? O brasileiro, infelizmente, né, nós temos essa cultura aí. Então, só que dentro do local onde ele está sendo fiscalizado, quando se usa o cachorro, você vê que ele aceita um pouco melhor isso aí, né? Então, acho que quebra um pouquinho essa barreira, esse gelo, né? Mas como a maioria do pessoal não sabe o que o cachorro faz quando ele encontra, né? Aí eles falam, nossa, que legal, ele sentou na frente da minha mala ou na frente de mim. Você tá lascado. Infelizmente vai ser desviado até a bancada para conferir aí o item que o cachorro encontrou. Isso tem agilizado e trazido também uma eficiência maior nessa fiscalização. Com certeza. Se você imaginar que aí vou usar números, né? Que é o que a gente fala. Uma mala bem farejada, com um cachorro bem treinado, vamos botar aí de 5 a 10 segundos, que é muito, tá? Por bagagem, né? E uma mala bem escaneada, ela leva aí de você tirar ela do carrinho, colocar ela em cima da esteira, ela caminhar pela esteira, passar pelo raio-x propriamente dito e sair, 45 segundos. Né? Quem ainda tem ali, você olha, vê, volta, vai. Exato. E um operador de raio-x extremamente treinado também, assim como um cão também, bem treinado e tal. Então, se você arredonda 40 segundos 5 segundos o outro, começa a somar isso aí, sei lá, 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000 passageiros por dia. Né? Então, assim, e custo, tá? Se você for falar depois com a alta do dólar, R$1 milhão aí, um aparelho de raio-x, né? Com uma manutenção anual aí de em torno de R$200 mil, né? E você for falar de um único indivíduo canino, custo médio aí de R$20 mil para a aquisição dele, treinamento mais uns 20 mil e 10 mil de manutenção mensal. O orçamento é muito mais... Com certeza. Mais eficiente. Mais eficiente. A gente pensa aí na questão de gestão pública. Gestão orçamentária e eficiência, eficácia, impacto, empatia, enfim. E aí, no caso do scanner, ainda tem a possibilidade do pode ser ou não pode ser. Tem também, mas o cão também. Sim, né? Mas o cão, quando eu digo assim... O cão, como ele está treinado para um odor específico, se ele apontar aquilo ali... É mais fácil você, então vamos verificar, porque no caso do scanner, como eu falei, vai, volta, e aí vê, pode ser, pode não ser. Tem as imagens conflitantes, né? Por exemplo, um exemplo nosso, né, orgânico, sei lá, biscoito, né? O formato dele, sei lá, pode ser semelhante a um hambúrguer, vamos dizer assim, ou a imagem dele é bem parecida pela densidade, a cor que aparece no raio-x, né? O nosso cão foi treinado para carnes, o produto carne, né? Então, em tese, ele no raio-x
raio-x poderia ser desviado da bancada, mas os operadores são bem treinados. Não, sim. Né? Mas, e no caso do cachorro, não, né? Ele vai indicar, tem que abrir, né? Do mesmo jeito. Falando, porque aí, e também você consegue direcionar melhor, né? Com certeza. Quanto mais ferramentas você tem para fiscalizar, aí a gestão da fiscalização, você pode lançar mão de diversas outras formas de fazer, pressão de fiscalização, enfim. O fato é que não resolve o problema, o cão de detecção, mas traz uma agilidade. Uma agilidade e traz que eu posso dizer, uma maleabilidade maior do gestor daquela área de fiscalização de implantação, de implementação das camadas de fiscalização que a gente pode colocar em qualquer local, né? Se pensar aí, a gente está falando em aeroporto, mas não, né, é tudo. Né? Divisas, estado entre estado, correio, de entrada de qualquer produto que possa ser nocivo, você isso, ou dentro do país também, né? Nós temos estados, como eu lhe falei, que são livres de algumas doenças, outros não, que o trânsito de alguns produtos entre os estados, ou seja, nas divisas, né, são proibidos, né? Então, o cão é exatamente para isso, é recuperar itens que são proibidos ou controlados, trazer para a vista da fiscalização, identifica que pode ou não pode e aquele produto segue. Né? No caso do Ministério da Agricultura e das atividades inerentes a nós. E quais são as ideias para o futuro do programa? Então, nós temos diversas vertentes. São cinco animais, né? Pois é. Então, nós temos aí no nosso centro de treinamento, né, vai ser sediado aqui em Brasília. A gente tem uma área de 17 mil metros quadrados que fica no bairro do Sudoeste, aqui em Brasília, né? Então, para quem não conhece Brasília ou de outro estado, né, um bairro muito bom, de excelente localização. É uma área do Instituto Nacional de Meteorologia. Do lado do consultório. Perfeito. E é um órgão do Ministério da Agricultura, não sei se você sabe, o INMET. Isso, exatamente. Lá dentro do INMET, né, que é aquela área redonda dentro do Sudoeste, a gente tem 17 mil metros quadrados lá, né? Grande. Então, assim, só que isso foi cedido agora, né? O governo do Distrito Federal, no ano de 2020, publicou por pedido nosso Ministério da Agricultura, né, publicou um decreto de utilidade pública da nossa construção. Quer dizer que a construção do Centro Nacional de Cães de Detecção do Ministério da Agricultura é uma construção relevante para o Distrito Federal e país, né, e Brasil. E aí o rito processual de se conseguir o alvará de construção foi um rito sumário, assim como é para quartéis da PM, do bombeiro, igrejas, escolas, enfim. Né? Tem, óbvio, um regramento a se respeitar, mas é um rito mais... E dá também a importância e relevância. Perfeito. Então, a gente já tem um projeto, né, aprovado, no caso aqui, que é em Brasília, no governo do Distrito Federal, nos órgãos competentes, né? Nós já iniciamos o processo de licitação da obra, né, em si, que a nossa expectativa é que por questões de restrição orçamentária, e aí nós temos um médio e longo prazo de 5 anos até 10 anos em termos de planejamento, a gente possa ter esse centro construído, onde lá a gente vai conseguir abrigar até 40 animais, né, por período, né, então não é que lá sempre vai ter 40, não, você seleciona 40, traz, treina, forma equipe e manda. Mais 40, seleciona mais 40, treina, manda para o Brasil. A gente vai poder ampliar esse tipo de fiscalização para o país todo. Esse é o intuito, né? Então é onde eu estou te dizendo que o nosso planejamento de 5 a 10 anos é isso, é ter o centro de treinamento do Ministério da Agricultura construído, em parte ou totalmente, né? Aí nos 10 anos, né? Para que a gente possa expandir o uso dessa ferramenta. Aí eu estou falando na parte física de infraestrutura, né? A gente, através do Ministério da Economia, uma parceria de um sistema federal chamado REUSE, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é o que gerencia toda a cadeia de aves e suínos no Brasil, né, e deriva um pouco aí para soja e milho, fez uma doação, através do Ministério da Economia, para o Ministério da Agricultura, onde a gente construiu o que seria no futuro o nosso canil de observação. Então hoje a gente já tem 8 boxes, né, com a sua salinha, enfim e tal, já construído nessa área do INMET, né, na área que vai ser do CNCD, é a sigla, né, é CNCD, onde a gente já está começando a trabalhar essa evolução. Então, enquanto a gente não finalizou a questão da licitação e da aquisição das verbas para poder contratar, a gente já está começando nisso.
parte de instalação. Parte de projetos é a questão da detecção de defensivos agrícolas, né? A ajuda na fiscalização, tudo que eu estou falando ainda está em pesquisa, sim, tá? sim. Não é concretizado ainda não. Então, ajuda na fiscalização, por exemplo, em auditoria de produtos orgânicos, né, que pode usar molécula A ou B ou C, que não pode, aliás, usar no produto. Então a gente treina o cão para conseguir identificar aquele odorante daquelas moléculas proibidas para facilitar as auditorias. Então, no caso, não vai ser como... A gente não vai ser um canil, e sim um centro de preparação para esses animais. Exatamente. Com laboratório. Perfeito. Então, projeto... é grande. Então, nós temos uma área administrativa para comportar aí até talvez 30 servidores com auditório, né? Eu até converso com os colegas das outras forças, a gente fala, olha, se a gente não tiver dentro de alguma instituição uma área específica, o nosso centro de treinamento é para ser uma referência e um lugar de ensino mesmo. Troca de experiência, difusão. Eu acho que isso é muito bom. Excelente. Como eu falei, volto a dizer, a bandeira é a mesma. O orçamento público é o mesmo. Então tem um prédio administrativo, alojamento, os blocos de canil, um laboratório de faro, onde a gente vai ter uma área simulando o aeroporto, simulando um porto, uma sala que vai de menos 40 até mais 40 graus, para a gente trabalhar a questão do condicionamento físico do cachorro, uma área de preparo do material de referência. Então, assim, quando você fala... Por isso que eu disse lá atrás, né? O mais importante para o cão, primeiro, tudo isso voltado para o conforto e bem-estar dele, tá? A gente falou até a gente pouco. citou aqui isso, que mas a gente... caso, o Ministério da Agricultura também tem essa preocupação. Perfeito. Então, eu acho que é algo que é essencial para que esses cães trabalhem bem. Perfeito. A gente falou até pouco nesse tema e é importante a gente ter lembrado disso. Então, desses 17 mil metros quadrados, nós temos praticamente quase 5 mil metros quadrados que vão ser destinados à área de manejo de baixo estresse e enriquecimento ambiental, né? Onde a gente... Claro, esses cães vão ter Vão ser cães, né? Então, porque ele é um cão, ele tem que ser cão, né? Então, assim como a gente trabalha o período X e precisa de um período de lazer, eles também precisam. Perfeito, exatamente. Não é só porque na verdade ele está trabalhando, mas ele está se divertindo, que a gente acha, eu digo os operadores, já acha que é suficiente. Exato. Então, dentro dessa área, né, eu falei toda a parte, né, o canil e tal, não sei o quê, mas 5 mil metros quadrados de área. Área excelente. Excelente. Então, assim, que vai ter um projeto, né, importante para o enriquecimento ambiental e manejo de baixo estresse, né? E aí, voltando, já que a gente está falando na questão do bem-estar, os animais têm o máximo que a gente pode oferecer, eu digo Estado, de assistência médica veterinária, ração. Hoje eles comem, difícil falar em marcas e tal, mas dentro do que a gente avalia hoje no país, seria a melhor ração para cães de alta performance, né? Então, o calendário vacinal segue os protocolos dos conselhos regional e federal de medicina veterinária, ou as doutrinas mais novas, né? Então, o local onde o cão está, a higiene extrema, sempre bem cuidado, né? Segue também um protocolo de área mínima para que se possa ter um conforto e um bem-estar do cão, né? Então, tem todo esse aspecto que a gente acabou não abordando tanto no decorrer da nossa conversa, mas isso é o primeiro, é a base de tudo que a gente faz. Se o animal ele não está bem confortável, ele também não vai começar a apresentar sinais de estresse, agressividade. Tudo. E aí ele deixa de ser um animal de alta performance, né? Então, ao passo que a gente vê hoje um medalhista olímpico de corrida, né? Ele não só pratica corrida, ele faz uma musculação, ele faz uma natação, ele faz, alongamento, yoga, um outro esporte complementar. O cão de alta performance é a mesma coisa. Ele faz corrida, ele anda na areia, ele tem programa de salto, ele quer brincar, literalmente correr atrás de alguma coisa, trazer, ele quer ficar solto, sem ninguém falando nada com ele, enfim, ele quer alguns artifícios de equipamentos que trazem para ele alguma sensação das quais ele tinha lá atrás, quando era filhote, esse enriquecimento ambiental. Perfeito. Então, você pode lançar a mão de várias técnicas e equipamentos para trazer o cão para esse nível de cortisol
aceitável, para ele desempenhar com alta performance o trabalho dele e para que quando a gente tire ele do box para trabalhar, além dele estar querendo fazer isso, porque ele vai se divertir, ele esteja em condições disso, tanto de saúde quanto, né, psicológica, se assim a gente pode dizer, né, de desempenhar a sua função, que é importante diante de tudo que a gente falou. Você trouxe a foto, né, do... Isso, esse aí é o Léo, é um labrador retriever, né, foi nosso segundo cão do programa de cães do Ministério da Agricultura. Hoje ele vai fazer 9 anos, né? Mas se você vê ele trabalhando, ele tá com a barbinha branca ali, tá parecida com a minha, né? Mas se você vê ele trabalhando e o pessoal das outras forças do nosso órgão que vê, é um cão, é um ponto assim de destaque nas curvas, né? E ele é como se fosse o embaixador do nosso programa, né? Pela carinha bonitinha. É um dos que, dentro aqui do nosso brevet, né? Ele foi inspirado nele, né? E tudo. E tá com a gente hoje aqui no aeroporto de Brasília, atuando nos voos que a gente tem aqui, né? Os voos internacionais. Próximo. Isso aí sou eu com ele, né? No dia do aniversário dele, que é agora em outubro, 9 de outubro, que ele vai fazer 9 anos, né? E aí tá eu, no ano passado, do aniversário dele aí. Porque assim, a gente vê até a postura dele naquela primeira foto, em que ele tá com o colete, concentrado. É completamente diferente daí. Totalmente. Como eu te disse, aqui, isso é no aeroporto de Brasília, né? Esse local aí, a gente tem uma área à frente que não vai mostrar na foto, que é a área dele ser cachorro, que tem alguma infraestrutura que desperta a curiosidade dele. Então lá ele dorme, lá ele brinca, até sozinho, sem interação humana, né? Então, assim, ele tava voltando de lá, né? Até a orelhinha dele você vê que tá mais... Ele é um outro cão. Mais tranquilo. Tá bem, exatamente, é um outro cão aí. Ele tava voltando disso aí. Aniversário, né? A gente dá uma folguinha um pouco maior, faz uma alimentação diferenciada, uma brincadeira. Eu queria agradecer a presença, acho que foi bem elucidativo, até pelo próprio programa, que é algo relativamente novo, e eu acho que desconhecido da grande maioria, né? É um programa que, pelo que a gente conversou aqui, tem assim um futuro bem promissor. E como a gente falou, apesar de serem 8 anos, ainda é começando, né? Tá começando. Porque muitos desafios, né? Não sou da Polícia Federal, tem 30 anos de carreira. De 80 e alguma coisa aqui em Brasília, 88, acho. Então 8 anos é um início, já, pelo que a gente conversou aqui, é um início bem eficiente, bem com resultados bons, né? E a gente tentou pegar a expertise, né, como eu disse, dos outros órgãos para otimizar, né, recurso, tempo, né? E eu queria agradecer mesmo, valeu pela... Muito obrigado. Conversou bastante. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, videoaula, vídeo institucional, o que a galera precisar. Dizer também que a gente está nos outros agregadores de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Obviamente pedir para dar aquela força, curtir, compartilhar. E é isso, e até semana que vem.